Olá a todos, muito bem-vindos, futuros e futuras promotores e promotoras de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Meu nome é Lauren Tazioli, sou professora de Direito do Consumidor aqui no CEISC e hoje vamos tratar em meia hora, em um bloco de meia hora, de uma revisão de véspera dos principais temas do direito do consumidor para sua prova do dia 5 de outubro, agora de 2025. Certo? Então, vamos iniciar. Quero iniciar dizendo que já tem uma aula referente às principais dicas, com uma análise do examinador, Dr. Gerson Fishman, e também das principais questões. Então, a revisão de véspera foi montada com base nos principais temas e nas questões mais cobradas nas provas anteriores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, o que foi possível concluir? Que tem uma grande incidência da teoria da qualidade, então a responsabilidade do fornecedor, questão de prescrição, decadência, vício e fato do produto, a incidência é altíssima. Responsabilidade do fornecedor também tem bastante. E o número de questões é de 1 a 2. Em 2014, que teve o maior número de questões, que foram 4 questões. Mas é o que se espera para essa prova agora do dia 5, de 1 a 2 questões de direito do consumidor. Mas 1 ou 2 questões valem muito, certo? Cada questão vale muito, então levem a sério e o que puderem revisar de direito do consumidor, revisem. E os artigos mais cobrados incluem artigo 6º, artigo 12, 14, 26, 37, 49, 51 e 54A, aqui, ó, o superendividamento, que não veio em uma grande porcentagem, porque ele surgiu no nosso ordenamento jurídico em 2022. E, por isso, não teria como ser cobrado antes disso. Então, em 2023, já veio uma questão de superendividamento e é uma matéria que vem sendo cobrada nas provas para o Ministério Público em geral. Então, vamos iniciar aqui com a nossa revisão turbo, com alguns conceitinhos básicos que estão previstos em lei. Mas antes, é importante que a gente tenha em mente que a leitura do Código de Defesa do Consumidor é imprescindível, então, nessa reta final, os senhores vão assumir o compromisso comigo de abrir o Código de Defesa do Consumidor e olhar os principais pontos referentes a prazo, aos principais institutos, as principais pegadinhas, prescrição, decadência, vício do produto, vício do serviço. Os senhores vão pegar a lei seca e dar uma olhada final para lutar por essa 1 ou 2 questões que são tão valiosas para a nossa prova e para a nossa aprovação. Certo? Então, vamos ler o Código de Defesa do Consumidor. Aqui, vamos tratar do conceito de consumidor inicialmente. Depois, vamos passar para o conceito de fornecedor, falar um pouquinho da teoria da qualidade e um pouquinho do superendividamento. Isso de uma forma bem resumida, claro. Então, consumidor. Consumidor, existe o conceito de consumidor em sentido estrito, que é o standard previsto logo no início do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2º, que fala que consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Lembrem-se que pessoa jurídica também pode ser consumidor, no conceito de consumidor do Código de Defesa do Consumidor, que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Então, qual é o requisito? Que seja, então, o destinatário final. Teoria finalista adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Existe, então, aqui a teoria finalista. Existe também na doutrina, adotada em outros ordenamentos jurídicos, que não o nosso, a teoria maximalista, que trata que deve ser, não precisa ser o destinatário final, basta ser aquele que tem a destinação econômica do bem. E a teoria finalista mitigada, que é adotado pelo STJ, dizendo que, demonstrando a vulnerabilidade daqueles que não são os destinatários finais, também é possível a aplicação da legislação consumerista. Então, o consumidor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Qual a diferença?
Na pessoa física, a vulnerabilidade é presumida. Então, o consumidor, pessoa física, é vulnerável de diversas formas. Ele pode ser vulnerável financeiramente, ele é vulnerável em questão de informação, vulnerabilidade informacional, jurídica também. Então, existem diversas vulnerabilidades referentes à pessoa física do consumidor, que traz uma presunção absoluta dessa condição. Diferente da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, a vulnerabilidade deve ser comprovada. Então, a própria pessoa jurídica que vai demonstrar a vulnerabilidade dela. E existe o consumidor por equiparação, ou bystander também, previsto no artigo 2º, parágrafo único, artigo 29 e artigo 17, que dizem que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, aqui equipara a consumidor aquelas que intervieram nas relações de consumo. Artigo 29. Para fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores as pessoas determináveis ou não, ainda que não determináveis, expostas às práticas nele previstas. Então, aqui são práticas abusivas. E artigo 17. Para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, questão de fato do produto também. Aí, como mencionei anteriormente, existem as teorias finalista, maximalista e finalista mitigada. Então, a finalista, destinatário fático e econômico, aqui somente o destinatário fático, e a finalista mitigada ou aprofundada, que traz o STJ em seus julgados, amplia o conceito da finalista para abarcar o profissional e a pessoa jurídica, desde que demonstrada a vulnerabilidade. Então, a partir do momento que demonstra a vulnerabilidade naquela relação de consumo, é possível, então, que seja abarcado pela legislação consumerista. Bom, temos uma ideia do que é o consumidor. Claro que os senhores devem sentar e ler com atenção todos esses artigos e entender bem qual o conceito de consumidor, até para uma eventual segunda fase ou fase oral. Mas agora, para a primeira fase, que vai acontecer no dia 5 de outubro, é importante que a gente tenha bem em mente a letra da lei. E também é importante que saibamos bem o que está previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que traz o conceito de fornecedor. Então, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, também não tem limitação de ser pessoa natural tão somente, ou só pessoa jurídica, podem ser os dois, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, colocou produto ou serviço no mercado, é fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Por quê? Aqui nós temos que pensar que deve-se proteger a relação entre fornecedor e consumidor, que é uma relação desigual. Então, a gente tem que dar muito acesso e muita proteção àquele consumidor que adquirir um produto ou serviço que está no mercado. Por isso, o conceito de fornecedor é bem amplo. E também existem alguns tipos de fornecedor. Então, existe o fornecedor real, fornecedor presumido ou aparente e o fornecedor ficto. Qual a diferença entre esses fornecedores? O fornecedor real é aquele responsável por fabricar o produto ou o serviço, ou prestar diretamente aquele serviço. Então, é o local onde o consumidor se dirige, ou mesmo que seja pela internet, mas é aquele que diretamente presta o serviço ou fornece o produto. Esse é o real. Mas o fornecedor presumido ou aparente é responsável pela exposição à venda do produto ou serviço. Então, aqui é aquele que expõe a venda pura e simplesmente, né? Não é aquele que diretamente fabrica ou presta aquele serviço. Aqui é quem expõe a venda. Então, aqui é a fábrica e aqui é o lojista, o comerciante. E o fornecedor ficto. O
Fornecedor ficto é o responsável pela importação de produtos ou serviços para a venda no mercado interno. Então, aqui é o importador, que também é visto como fornecedor. Lembre-se, fornecedor ficto, importador. Fornecedor aparente é quem expõe a venda. Então, é o comerciante, como regra. E o fornecedor real é quem fabrica o produto. Então, sabemos o que é consumidor, fornecedor, sabemos que está previsto expressamente no Código de Defesa do Consumidor. E agora vamos analisar como é formada uma relação de consumo. Bem, para que haja uma relação de consumo, precisamos, por óbvio, de um produto ou um serviço que seja colocado no mercado de consumo por fornecedores para os consumidores. Então, temos os fornecedores, os consumidores e, entre isso, o fornecimento de produtos ou serviços. E o que é produto? O Código de Defesa do Consumidor também traz expressamente o conceito de produto. Então, produto está previsto no artigo 3º, parágrafo 1º do CDC, que diz que é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Ponto. Também é um conceito bem amplo. Então, produto, todo bem, móvel ou imóvel. Então, bem imóvel é produto? Sim, bem imóvel é produto. Tanto é que no próprio edital está prevista a lei do distrato, que se refere a distrato de aquisição de bens imóveis diretamente ali na planta. Então, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. E o serviço? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Ó, aqui é uma pegadinha. Então, para ser um serviço, aquela atividade deve ter uma contraprestação. Não necessariamente uma contraprestação somente em dinheiro, mas deve haver uma remuneração. Inclusive, é de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Relações trabalhistas não entram nas relações de consumo. Mas deve haver, então, uma remuneração pela atividade fornecida, e aí sim se torna um serviço para fins de relação de consumo. E serviços públicos. Os serviços públicos, aqueles oferecidos pelo município, pelo Estado ou pela União, são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor? Depende. Os serviços públicos uti singuli, ou seja, aqueles que são divisíveis, que são remunerados por meio de tarifa ou preço público, esses sim são objeto de legislação consumerista, são submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, diferentemente aos serviços públicos universais ou uti universi, como, por exemplo, a prestação de serviços à saúde, ou a prestação de serviços que não podem ser divididos, né, entre os consumidores, que são remunerados por meio de impostos. Esses não entram no código, na legislação consumerista, mas sim são submetidos ao direito administrativo. Agora, os serviços públicos uti singuli, sim, são submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, são submetidos a todas as leis do ordenamento jurídico referente ao direito consumerista. Bom, então demos uma olhada aqui no que é consumidor, no que é fornecedor, como é formada uma relação jurídica de consumo, uma relação de consumo. E agora vamos passar para a queridinha das provas, principalmente da prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a ver pelas provas passadas, que é a teoria da qualidade, vício do produto e vício do serviço, etc. Então, o que é a qualidade para o Código de Defesa do Consumidor? A qualidade é haver adequação no fornecimento do produto ou serviço e segurança no fornecimento do produto ou serviço. Importante lembrar que o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria unitária. O que isso quer dizer?
que não importa se a relação é contratual ou extracontratual. Por que estou dizendo isso aqui? Porque no direito civil, a relação ser contratual ou extracontratual, ou o fato, algum acidente, por exemplo, que traz uma vinculação extracontratual, ou então um inadimplemento de contrato, tudo isso muda a forma de resposta do ordenamento jurídico para aqueles problemas. Então, no Código Civil, é importante analisar se a relação se deu por meio de um contrato ou se a relação se deu sem um contrato, simplesmente por uma relação fática ou extracontratual. Aqui não, isso não importa no direito do consumidor. O que importa é se teve algum vício de qualidade e se a qualidade é referente à qualidade e adequação ou à qualidade e segurança. Por quê? Qual a resposta do ordenamento jurídico para isso? Se tiver algum vício, alguma questão que ofenda a qualidade e a adequação, estaremos diante de um vício do produto ou serviço. Agora, se o vício de qualidade for referente à segurança, então, a segurança, a saúde do consumidor, o celular explodiu, algo extrínseco que causa um acidente de consumo, estaremos diante, então, da qualidade de segurança e do fato do produto. E ambos têm reflexos jurídicos bastante diferentes. Então, vejam, teoria da qualidade, adequação, vício do produto, defeito interno, e segurança, fato do produto, defeito externo. E isso a gente encontra a base aonde? No artigo 8º do CDC, que também é de leitura essencial. Os produtos ou serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores. Então, qual é a regra aqui? A regra aqui, eu comprei essa garrafinha, ela não vai acarretar risco à minha segurança ou à minha saúde. Então, eu vou poder usá-la com total tranquilidade, né? Essa é a regra. Exceto, então, qual é a exceção? Os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer das hipóteses, dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Então, qual é a regra? Segurança. Não pode acarretar riscos à saúde ou à segurança do consumidor. Mas, caso haja uma periculosidade inerente àquele bem fornecido em mercado, a exemplo de medicamentos, né? No medicamento sempre traz efeito colateral, deve haver a informação. Então, no caso do medicamento, deve constar na bula. Tendo ali a bula, o médico e o consumidor irão analisar o custo-benefício de utilizar aquele produto fornecido. Mas ele deve ser informado. A falta de informação também acarreta em um vício do produto ou do serviço. E aqui, de maneira bem resumida, vamos tratar da diferença entre fato do produto e vício do produto. Fato do produto está previsto nos artigos 12 a 14 do CDC e pensem no fato como um acidente mesmo. Então, o fato é, comprei um celular e explodiu o celular na minha cara. Né? Ali eu carreguei, explodiu, pegou fogo e lesionou toda a minha cara. Então, estamos diante do fato do produto. É um acidente. Se é um acidente, o que vai acarretar? Na qualidade de segurança. E é um prejuízo extrínseco, inadequação que gera danos além do produto, acidente de consumo. Então, isso é extrínseco, não é intrínseco. Não é que não funcionou a tecla do celular ou da televisão, enfim. É algo extrínseco, além do produto. Garante o quê? A incolumidade físico e psíquica. Se explodir o celular na minha cara vai ficar possivelmente queimada. Então, é a incolumidade física e psíquica do consumidor, protegendo sua saúde e segurança. Está submetida à prescrição, não à decadência, como veremos aqui, artigo 27 do CDC, de leitura essencial, no prazo de 5 anos.
E um exemplo, por exemplo, é micro-ondas que explode e causa dano à saúde das pessoas, ou o celular, como mencionei para os senhores agora há pouco. Bom, vício do produto. Vício do produto também tem previsão expressa, leitura essencial e obrigatória para a prova de vocês. Artigo 18 a 20 do Código de Defesa do Consumidor. O prejuízo é intrínseco, não extrínseco. Então, é uma desconformidade com o fim a que se destina. Então, o celular não funciona ali o áudio, enfim, algo intrínseco ao próprio celular. Então, eu comprei o celular, não funciona a internet, não funciona o áudio, algo mais nesse sentido. Ou a quantidade está menor, porque também tem o vício aqui de qualidade e de quantidade. Garantir a incolumidade econômica do consumidor. Então, não é que a cara do consumidor vai ser queimada, não é isso. Mas o consumidor pagou por um determinado produto ou serviço. Então, vai garantir a incolumidade econômica do consumidor. Se submete ao prazo de decadência previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Então, lembrando que é 30 dias ou 90 dias. 30 dias para os bens não duráveis e 90 dias para os bens duráveis. Para ajudar a lembrar, pensem que se aquele produto irá se deteriorar rápido, vai acabar rápido, digamos assim, então o prazo tem que ser mais rápido. Então, 30 dias para bem durável, porque o produto vai acabar rápido, o prazo é mais rápido. E 90 dias para os bens duráveis. Aqui, então, se trata da qualidade e adequação. O produto é inadequado, se ele não vem com som, meu celular não veio com som, é inadequado, porque como é que eu vou ouvir as videoaulas, não é mesmo? E um exemplo, a câmera do celular que não funciona. Então, teoria da qualidade também traz aqui a responsabilidade. Então, identificando que há um vício de produto ou serviço, como que fica a responsabilidade dos fornecedores? A responsabilidade pelo fato do produto, lembra o fato, a questão do acidente, como regra geral, está ali no artigo 12, é uma responsabilidade solidária entre todos os que estão na cadeia de consumo, salvo o comerciante. O comerciante, então, ele vai responder somente na forma do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando ele não acondicionar de forma correta, ou quando não for possível identificar os outros fornecedores, como o fabricante, o importador, entre outros. Mas, com relação ao fato do produto, se o celular explodir na minha cara, o comerciante só vai ser responsabilizado se tiver esses casos que mencionei para vocês. Então, não for identificado o importador, ou o fabricante, ou ele tiver acondicionado de forma equivocada, de forma errada, e isso acarretou o fato do produto. O fato do serviço, então o fornecedor do serviço, que vai responder, está ali no artigo 20, né, que vai ser responsável pelo fato do serviço, e vício do produto ou serviço, agora é o vício, ó, que é a adequação. No caso do vício do produto ou do serviço, a responsabilidade é solidária, seja quantidade, artigo 18, ou qualidade, artigo 19. Isso é pegadinha de prova. A diferença entre a responsabilidade do comerciante e dos demais fornecedores é somente referente ao fato do produto. Vício do produto não tem essa distinção. Aqui, então, as excludentes de responsabilidade, previstas no artigo 12, parágrafo 3º, no caso do fato do produto, e 14, parágrafo 3º, no caso do fato do serviço. Então, aqui é eles dizendo, tá, nós somos responsáveis solidariamente, mas existem algumas situações que excluem essa responsabilidade. Então, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou aquele produto no mercado, que embora tenha colocado, não existe defeito, então eu não coloquei. Tá, coloquei, mas não tem defeito. Ou então, coloquei, não tem defeito, mas o produto tem um defeito ali que foi causado
por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aqui embaixo tem um terceiro. Então, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. E a mesma lógica do fornecedor de serviços, que o defeito inexiste ou é culpa do consumidor ou de terceiro. Só não tem aqui dos serviços que a excludente não colocou o produto no mercado porque não existe produto a ser colocado, já que é um serviço. Importante mencionar que aqui, ó, quem deve provar? O fornecedor. Então, o que acontece? O ônus da prova no direito do consumidor e no Código de Defesa do Consumidor, previsto ali no artigo 6º, inciso 8 do CDC, indica que o ônus da prova é ope iuris, ou seja, o próprio consumidor dizendo, eu sou além de vulnerável, sou hipossuficiente, não consigo comprovar isso, e pede a inversão do ônus da prova para que o fornecedor, então, faça essa prova. Aqui não. No caso das excludentes de culpabilidade, de responsabilidade ali do fato do produto ou do serviço, é um exemplo de inversão do ônus da prova ope legis. Então, nesses casos, obrigatoriamente, quem deve demonstrar ali, a priori, é o próprio fornecedor. Isso está previsto aqui em lei, ó. Responsabilizado quando provar. Então, quem deve provar é o fornecedor. Bom, aqui eu trouxe uma questão. Na verdade, eu sugiro que os senhores façam as questões anteriores, se ainda não fizeram. Mas só para a gente ter uma ideia, ó, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, prova 2023. Vamos analisar as seguintes afirmações. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. Lembra? Durável, dura mais. Então, 90 dias. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas de sua fruição e riscos. Gente, letra de lei. Ipsis literis. O comerciante somente será considerado responsável pelo fato do produto quando o fabricante, construtor, produtor ou importador não puderem ser identificados. Ele não poder ser identificado é uma circunstância que, de fato, atribui ao comerciante a responsabilidade pelo fato do produto. No entanto, e aqui tratar de fato, então aqui está certo. O problema é que ele não é, somente. Não é somente nessa possibilidade, existe também quando o próprio comerciante acondicionar mal ali as mercadorias. Então, errado. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais a sua apresentação, uso e riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi colocado em circulação. Também. Ipsis literis da lei. Então, vimos que está 1 e a 2 a 4, né? Isso aí, 2 e a 4, alternativa C. A primeira assertiva, artigo 26. Duráveis 90, não duráveis 30. O segundo, artigo 14. Também letra de lei, pegadinha ali do que está escrito na letra de lei. O 3, artigo 13. Que não puderem ser identificados, também sem identificação e não conservar adequadamente. Então, são essas as possibilidades de responsabilizar o comerciante. E o quarto é ipsis literis do artigo 12, parágrafo 1º. Vejam que os senhores acertariam uma questão simplesmente com a leitura do código e o entendimento dos institutos. Bom, vamos tratar então para o último ponto de extrema importância também. Os senhores vão fazer um combinado comigo de ler esses artigos em específico, pois há uma alta probabilidade de que a assertiva, a questão de direito do consumidor, verse também, pelo menos uma das questões ali, versem sobre superendividamento. Então, o superendividamento foi previsto na Lei 14.181 de 2021,
matéria importante, ler o CDC e esse decreto, que é um decreto bem curtinho e que pode fazer os senhores acertarem uma eventual questão nesse sentido. Então, superendividamento. A Lei 14.181, de 2021, incluiu 3 novos princípios ali no artigo 4º, inciso 9 e 10, que é o princípio da educação financeira, o princípio da educação ambiental e o princípio da prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social. Qual é a ideia aqui? É prevenir, então prevenir que o consumidor se endivide. Então, que compre ali, que assine por créditos que não sabe depois administrar as parcelas e vai somando uma parcela na outra e chega a um ponto que ele não tem nem o mínimo existencial para conseguir suprir as necessidades básicas, como se alimentar, como comprar medicamento, como ter acesso à saúde, acesso à educação. Então, ele acaba se enforcando com falta de educação financeira no sentido de saber e ter consciência do que é um crédito ou de o que é os juros naquelas parcelas de crédito. Então, ele tem que ter total transparência e consciência daqueles créditos, daquela dívida que ele vai assumir. E educação ambiental, não esquecer que está inserido também ali no artigo 4º, inciso 9, que trata do meio ambiente também. Além de 3 novos princípios, 2 novos instrumentos, artigo 5º, inciso 6 e 7. Então, instituição de mecanismos de prevenção, ó. Então, primeiro prevenir, se não der, tratar. Prevenção e tratamento extrajudicial ou judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural. Lembrando que, para o superendividamento, o que se utiliza, o que se necessita, então, é que a pessoa seja pessoa natural. No caso de pessoa jurídica, pode se submeter, então, às regras da lei de falência ou recuperação judicial. Além disso, outro instrumento é a instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. Além disso, a lei de superendividamento trouxe 3 novos direitos básicos ali no artigo 6º, inciso 11, 12 e 13. Quais são? Primeiro, a garantia de práticas de crédito responsável. Essa é uma das ideias centrais do Instituto que busca garantir os direitos das pessoas superendividadas. Então, o crédito ele tem que ser responsável. E aqui ele faz uma divisão de responsabilidades tanto para o consumidor, que deve saber e buscar as informações e refletir sobre esses créditos que ele vai que ele vai trazer para a sua responsabilidade, quanto do fornecedor, que deve trazer a informação adequada e necessária para o consumidor tomar a melhor decisão naquele momento, e também do Estado, que deverá intervir nessa relação para garantir o equilíbrio da balança e a igualdade material. Então, a garantia de práticas de crédito responsável, a educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial. Isso também é um ponto relevante. Aqui não está se falando de dívidas de luxo, mas sim para garantir o mínimo existencial daquelas dívidas de consumo que vieram por meio de atos de boa-fé do consumidor. Nos termos da regulamentação, aqui a gente vai ver que tem o decreto, que está, inclusive, no edital de vocês, por meio da revisão e da repactuação de dívida, entre outras medidas. Além disso, a preservação do mínimo existencial, novamente aqui, é um ponto principal ali do superendividamento, nos termos da regulamentação e da repactuação de dívidas e da concessão de crédito. Opa. E, por fim, informação acerca dos preços, e isso tem a ver com o crédito responsável. Então, o fornecedor deve informar o consumidor acerca dos preços. Então, o consumidor deve ter plena consciência do quanto vale aquilo, quanto é juros, o quanto daquilo é por quilo, porque muitas vezes também, vemos o fornecedor diminuir a embalagem,
continuar o mesmo preço, mas a gente não sabe que ficou mais caro se fizermos a unidade de medida por quilo, por exemplo. Então, diminuiu, mas tem uma quantidade menor em quilogramas, e o mesmo valor, ou seja, aquilo ficou mais caro. Então, tudo isso deve vir com uma informação que possa trazer para o consumidor clareza para as tomadas de decisão no momento do consumo. A lei também incluiu o artigo 54A e seguintes ali no Código de Defesa do Consumidor. Então, incluiu um novo capítulo. Esse capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural. Lembrem que isso aqui também é pegadinha de prova. Superendividamento para a pessoa natural, sobre crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Leia-se de boa-fé. E, então, a Lei 14.181 do superendividamento trouxe, em 2021, 3 fases para o superendividamento. A primeira fase preventiva, como mencionei para os senhores, a educação e a prevenção, a transparência. Não dando certo a fase preventiva, tem a fase conciliatória, em que o consumidor levará um plano de pagamento para os fornecedores, que irão analisar, então, se concordam ou não, se vão aderir àquele plano de pagamento ou não, no prazo de 5 anos. Também é um pagamento até 5 anos, também é um prazo que sempre vem caindo em prova. Portanto, repito, leiam este capítulo inserido pela Lei 14.181. E, em não dando certo a fase conciliativa, passamos para a fase contenciosa, que, então, passa para que o juiz analise e impõe ali um plano de repactuação de dívidas e possibilidade do consumidor pagar aquelas dívidas para garantir o seu mínimo existencial. Importante saber que temos o superendividamento ativo e o superendividamento passivo. O superendividamento ativo é aquele que advém de uma ação voluntária do consumidor. Então, o consumidor se endivida voluntariamente. E ela pode ser consciente ou inconsciente. Lembra que eu mencionei para vocês que o consumidor deve estar de boa fé? Se ele se endivida conscientemente, ele está munido de má fé. Então, se ele está com má fé, ele está de má fé, ele não vai ser beneficiado pelos institutos trazidos pela lei do superendividamento. Agora, o inconsciente é aquele que agiu impulsivamente, de maneira sem malícia. Então, ele não foi prudente, ele foi imprudente. Nesse caso, é abarcado pelos institutos do superendividamento. E o passivo é aquele que se endivida em decorrência de fatores externos, que são os acidentes da vida. Então, o sujeito é um CEO de uma grande empresa, ganha ali os seus 30 mil reais, de repente perde o emprego. Aconteceu um acidente da vida, né, do percurso ali da vida dele, e, muito provavelmente, ele terá as dívidas do padrão de vida que ele assumiu, e agora ele não consegue mais adimplir aquelas dívidas. Divórcio também é um dos exemplos. Bom, aqui eu vou trazer um resumo do Decreto 11.150, que trata do superendividamento, regula o superendividamento, por uns pontos principais que os senhores devem ter bem fresco na hora da prova de vocês no dia 5 de outubro. Então, traz ali o conceito, tanto no CDC quanto lá, traz o conceito de superendividamento, que é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade das dívidas de consumo. Então, pessoa natural, boa-fé, dívidas de consumo. Exigíveis e vincendas, então engloba as vincendas também, não só aquelas vencidas e exigíveis, sem comprometer o mínimo existencial. E aqui é um dos pontos. O que é o mínimo existencial? Existe uma corrente que entende que o mínimo existencial deveria ser analisado de caso a caso, né, em diferentes realidades, em diferentes regiões do Brasil. Porém, o Poder Executivo, nesse decreto aqui, 11.150 de 2022, o que foi modificado em 2023, trouxe para a gente o que é mínimo existencial para fins de superendividamento.
Então, no âmbito da prevenção, tratamento e da conciliação administrativa judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600. Então, antes de 2023, veio com o decreto em 2022, 25% do salário mínimo. E agora, em 2023, foi estabelecido R$ 600. Guardem esse valor, que é uma boa pegadinha de prova, utilizando, então, esse decreto. E o artigo 6º diz que, no âmbito da conciliação administrativa ou judicial, das situações de superendividamento e dívida de consumo, a repactuação, isso aqui sempre cai em provas de Ministério Público. A repactuação preservará as garantias e formas de pagamento originariamente pactuadas. Isso sempre cai, memorizem esse artigo 6º. Então, a repactuação preservará as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Bom, aqui são alguns exemplos do que abrange ou não abrange, tipo de dívidas, como, por exemplo, abrange quaisquer compromissos financeiros assumidos na relação de consumo, operações de crédito, compras a prazo, serviços de prestação continuada. Tudo isso abrange no superendividamento. Porém, não abrange dívidas contraídas mediante fraude, má-fé, contratos celebrados dolosamente, que decorram da aquisição de serviços de luxo ou de alto padrão. Isso aqui é para inibir que o consumidor queira utilizar dívidas de consumo para comprar bolsas caríssimas ou carros caríssimos. Não é essa a ideia do Instituto. Certo? Gente, muito conteúdo para muito pouco tempo. Eu desejo a todos uma excelente prova. Façam esse compromisso que a gente fez junto aqui de passar o olho no Código de Defesa do Consumidor e dar uma lida com um pouco mais de atenção naqueles artigos que mencionei para vocês. Desejo de coração que seja uma prova muito produtiva. Cada passo rumo à aprovação é importante. Acreditem em vocês e contem comigo para o que precisarem. Muito obrigada e nos vemos na segunda fase.